Vamos reagir a esse vídeo aqui do Brasil Paralelo. O governo não é dono da economia. Vamos lá. 1889 caiu o Império e começa a República Brasileira. E já em fevereiro de 1890, Rui Barbosa, ministro da Fazenda, assina um decreto que diz que as companhias podem se instalar sem autorização do governo. Era inaugurada no Brasil a lógica de que o governo não é dono da economia, de que não é preciso pedir licença para trabalhar. Você pede licença para entrar na casa de alguém, na casa do outro. Aí tem que pedir licença. Quando o governo diz aqui não precisa mais pedir licença, ele está dizendo que o domínio econômico é do povo e não. Bom, se o domínio econômico é do povo, que se nós não devemos pedir licença para trabalhar, então, logicamente, os meios de produção deveriam ser do povo. Porque a condição de pedir licença para trabalhar e ser negado o direito de trabalhar só acontece no capitalismo, pois os meios de produção, que, né, logicamente são como os meios da qual a riqueza hoje em dia é produzida, então todas as questões econômicas são produzidas através deles, né, isso é meio lógico, mas enfim. E o direito de propriedade sobre esse tipo de bem é delegado simplesmente a uma pequena parte da população. Uma pequena parte da população que é a elite econômica, a burguesia no capitalismo. E dessa forma, essa elite econômica vai delimitar ao seu bel prazer as condições de trabalho. E é por causa disso que as condições de trabalho não são das melhores e historicamente já foram piores no caso, né? Só se melhorou um pouco, não por questões de o Estado entender que o povo precisava ter uma qualidade de vida melhor, nem porque os empresários tiveram essa boa vontade, nem porque foram obrigados pelo mercado. Na realidade, isso é porque, como eu acabei de dizer, essa elite ela é minoritária, por definição. Então, caso a maioria se revolte, eles vão perder o poder fácil. E, historicamente, revoltas acontecem quando as condições estão muito complicadas. Então, para você amenizar a classe oprimida, você dá melhores condições. Então, essa condição de pedir para trabalhar acontece só no capitalismo. E a prova disso é justamente os desempregados. Os desempregados só existem no capitalismo, tanto no sentido de que só tem é um conceito que só entra junto da propriedade, mas também que a função dele no capitalismo é que é, você não vai ter muito poder de barganha com o burguês que irá te contratar. Pois se você não quiser trabalhar naquelas condições, tem mais um bando de desempregado fudido que está disposto a trabalhar em condições iguais ou às vezes piores. Então é por isso que nós temos uma parte da população desempregada. Para que você consiga tirar o poder de barganha do trabalhador. Do governo. A esfera, a dimensão econômica, não é a dimensão da política, e as palavras dizem isso. A palavra economia vem de duas palavras gregas, oikos e nomos. Oikos é casa e nomos são regras. As regras da casa, as regras privadas. A economia se rege pelas regras do setor privado, ao contrário da política, que vem da polis. Bom, isso também é falso, inclusive no capitalismo. Pelo menos na noção que eles querem trazer. A economia ela é regida pelo setor privado se você analisar o setor privado como a burguesia. E aí realmente a economia vai ser realmente ditada pela burguesia. Mas não é pelas simples leis naturais do mercado do comércio. Isso são, na realidade, a intervenção do Estado junto da burguesia, porque ele inclusive vai citar esse termo, que é o capitalismo de Estado, levantando como se fosse uma oposição, o capitalismo de mercado. Mas o capitalismo ele necessita do Estado, e o Estado é uma função primordial para que o capitalismo funcione, pois é ele que garante a propriedade privada, que também vai ser necessária para que o capitalismo ocorra. Então não existe essa separação que ele está tentando fazer aí. A polis é a cidade, são os assuntos que nós temos que decidir em conjunto.
Ou seja, já na gênese das palavras, a economia não é o campo da política, E aí mas ele também vai cometer outro erro, pois se a política é as questões do povo e da polis, por que a produção dessa sociedade não vai ser uma questão política? A economia é extremamente política e me impressiona que um sujeito desse, num canal de tanta relevância, diga tamanha atrocidade. Não é possível separar uma coisa da outra. Justamente porque é uma questão extremamente política a maneira com que a sociedade vai organizar a sua maneira de produzir. Seu meio de produzir, né? Para não repetir maneira. Mas, enfim, é extremamente político tudo isso. Não tem como dissociar uma coisa da outra. isso no Brasil parece que se mistura cada vez mais. Nós tivemos um lampejo de liberdade econômica, mas o governo do dia parece que quer influir cada vez mais no mercado. Não é à toa também que o governo Lula manda esse recadinho para a Vale do Rio Doce. A Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. Não pode Até pensar aí, 100% correto. que ela pode mais que o Brasil. Até aí também 100% correto. Vamos apenas deixar explícito que com o que eu estou concordando aqui é Brasil como povo, como a população daqui. Como o Estado Brasil, aí é outra coisa. Mas enfim. Então, o que nós queremos é o seguinte: empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É isso que nós queremos. Ou Bom, seja, mas aí fica a pergunta. Vocês acham que isso é algo de esquerda ou completamente socialista? Mas os Estados Unidos agem dessa maneira, já que as empresas não podem ter relações comerciais com Cuba, por exemplo. Se as empresas pudessem fazer o que bem entenderem, por que elas não podem comercializar com Cuba, por exemplo? Então você vê que também tem toda essa questão em outros países também, isso sempre vai existir. Isso faz parte do capitalismo justamente pelo que eu disse, de os dois estarem entrelaçados, o Estado e o capitalismo. E muitas vezes isso pode ser um comportamento de uma parte da burguesia que a maior parte quer eliminar. Então tem poucos burgueses que estão agindo de uma forma que a maior parte dos burgueses não quer. Então eles fazem leis para que isso não aconteça. E normalmente isso ainda vai ser feito com as camadas mais baixas, com as camadas que nem sequer são exatamente burguesas, e são simplesmente trabalhadores que detêm pequenos meios de produção, que também fazem parte da classe oprimida, por mais que vão ganhar o título de pequeno burgueses por terem realmente ali a propriedade de um pequeno meio de produção. o que Lula quer é um capitalismo de Estado. O que ele quer é que os empresários ajoelhem para a visão de desenvolvimento econômico que ele e o seu governo têm, e nós estamos vendo aqui, que é uma visão corporativista getulista. Lula quer colocar a E o que o economia. Brasil Paralelo quer, junto desse discurso, é fazer que o povo fique de joelhos e cumpra exatamente as vontades da burguesia. Justamente por isso que eles vão dizer que a economia e a política são dissociadas e que as empresas devem fazer o que bem entenderem, que o povo não tem que se meter no meio, nem o governo. Já é uma medida um pouco menos tão capitalista assim, se você disser que o governo tem que interferir. Ainda assim, é uma política pouco radical e que vai resolver pouco o problema você querer que o governo interfira nisso. Faz muito mais sentido que o povo tome as rédeas justamente do que lhe diz respeito, nesse caso, a maneira de produzir a riqueza na sociedade. Então, acho que... Não tem mais alguma coisa aí. Brasileira a serviço do Estado. Nada contra o Estado, nada fora no Estado, tudo dentro do Estado. E essa frase é de Mussolini. E Lula, de novo, não aceitará que alguma empresa vá contra a ideia do governo. E bom, essa comparação com... Ô, buceta, que merda. Essa comparação com o fascismo acaba sendo errônea justamente porque não é isso que o Lula disse. E, enfim, isso também é um fascismo específico, o fascismo italiano. Tem que se lembrar também
que o fascismo ele pode se manifestar de outras maneiras, ele pode evoluir com o tempo, da mesma maneira que os conservadores de hoje em dia não são os mesmos conservadores de um século atrás, ou de 50 anos atrás. Os liberais, e aí por aí vai, todos os grupos estão em mudanças e vão mudando suas posições, até porque o mundo está em constante movimento, todas as questões políticas, econômicas, sociais estão em movimento, então é normal que essas pautas mudem com o tempo. Então, por que não dizer que seria semelhante uma frase como tudo para a burguesia, nada contra a burguesia, e qual que era? Enfim, vocês entenderam a ideia, agora eu não vou parafrasear ele certo, mas por que isso não poderia ser também um lema fascista que se aproxima muito mais do que vocês estão defendendo do que com o que o Lula está defendendo de verdade? E aqui, claro, eu não estou aqui para dizer que o Lula está certo nesse caso. Como eu disse, o governo tomar as rédeas dessa situação não vai ser algo tão efetivo assim. O que tem que acontecer é o povo se autogerir. Não, a gente não precisa ser pastorado, ser governado por ninguém, a gente tem capacidade de fazer isso por si só. E então o Lula nada mais é do que um conciliador de classes, e ele vai tomar várias posturas bastante à direita no governo dele, ele já tomou algumas e provavelmente vai tomar mais medidas nesse sentido, porque é isso que acontece, é assim que funciona numa democracia burguesa, que não é uma democracia de verdade mesmo. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Caso não, caso tenham discordado, os comentários estão aí. Se você não gostou, o dislike tá aí. Se você gostou, o like. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva e ajude aqui a disseminar as ideias libertárias sempre. Falou e tchau.